numa só fé, numa só comunhão, em um só Espírito. Exalta. Dá o seu louvor ao Senhor. Eu não sei como você chegou aqui, talvez esteja atribulado com algum tipo de problemas, mas dê o seu sacrifício de louvor para o Senhor. Faça de todos esses problemas um sacrifício de adoração ao Senhor. Confia nele, confie no teu Deus, confie no Eterno, confie no Todo-Poderoso. Ele está nesse lugar, Ele é fiel, Ele é fiel. Exalta, só Ele é digno de adoração. Exalta, só Ele é digno de louvor. Seja adorado, Senhor, seja adorado. Oh, Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo, nesse lugar. Glorifica o nome de Jesus, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, envolva toda a igreja, a vida de todos que aqui se encontram. Envolva, Espírito Santo. Renova as forças, renova o ânimo, renova a coragem. Cura aqueles que chegaram enfermos, aqueles que estão doentes, aqueles que estão lutando contra uma enfermidade. Cura-os, restaura-os, renova-os. Ó Senhor, restaura famílias, restaura casamentos. Opera, Senhor, esse culto é o culto da família, a família em teus braços, ó Pai. Nós cremos no poder que há no nome de Jesus e declaramos a restauração, Senhor, de cada vida, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Você pode glorificar ao Senhor. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Antes de você tomar o seu assento, cumprimento o seu irmão, declare bênção sobre a vida dele, sobre a vida dela. Seja profeta de Deus para essa pessoa. Talvez você esteja de um lado de uma pessoa cheio de fé, cheio do poder de Deus. Eu creio que todos aqui são cheios do poder de Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém? Todos são cheios do poder de Deus. Você crê? Deus habita em nosso meio. Deus está nesse lugar para a glória do Senhor Jesus. Irmãos, antes da palavra, não sei se vocês estão vendo isso aqui. A gente lançou terça-feira. Ele vai colocar no telão. É um garrafão que nós estamos numa campanha, faz parte de uma campanha, de um incentivo. Haja luz. Fala comigo, haja luz. Por que a campanha Haja Luz aqui? Para nós fazermos este culto, a celebração está sendo um culto muito caro, porque nós temos 2 geradores aqui, e esses 2 geradores são alugados. Nós não temos energia aqui para suportar tudo isso. Não tem. Esse aqui era uma casa de forró, era uma boate, e eles tocavam isso aqui com geradores quando eles faziam as festas. Então eles não se preocuparam em colocar uma subestação. Então nós vamos ter que colocar uma subestação aqui, nesse lugar, uma subestação, e isso é muito caro. Provavelmente vamos gastar aqui não só uma subestação igual da Logos Sede, vai gastar menos energia do que aqui para empurrar todos esses ar-condicionados. Então nós precisamos de quase 400 kVA de potência. Então vai precisar de 2 transformadores aqui, ou 3 transformadores, para a gente empurrar tudo que consome de energia, ou comprar um gerador. Então, no momento do louvor, quando estiver acontecendo o louvor, vocês vão chegando, traga uma moeda de R$1, coloque aqui, tá? A gente vai colocar também outros aí no meio e lá atrás, porque nem todo mundo vem aqui na frente, algumas pessoas ficam meio inibidos. Então nós precisamos colocar outros, nós vamos colocar outros espalhando na igreja. Amém? Fala comigo, haja luz. Haverá luz, sim, se Deus quiser. Lá na sede, na Logos Sede, estamos com a campanha
Gela Logos, porque lá é muito quente. Quem já foi lá na Logos sede? Assim, levanta as mãos. Todo mundo, muita gente. Lá é muito quente, lá. Então nós estamos comprando as máquinas de ar-condicionado. Hoje está funcionando 4 máquinas lá, para a glória de Deus. E são 32 e nós vamos colocar lá, no nome de Jesus. Somos um só povo, uma só família, e Jesus é o nosso rei, e Jesus está no controle de tudo, amém? Então sempre, aí no momento do louvor, no momento da adoração, você vai chegando, é só uma moeda de R$1 e você coloca, não deixa lá naquele cantinho no carro, não perca mais, você coloca. Agora no momento da palavra, aí para você não perder a atenção da palavra, amém? Para você não perder, aí a gente fica ligados na palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir, a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito, a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então, a palavra que liberta, aí ó, logo a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo, a palavra de Deus, algumas outras traduções. Então é importante esse momento, aliás, todos os momentos de um culto é importante. Hoje vai ser a nossa primeira ceia aqui, todos os segundos domingos, ceia aqui nesse lugar. Quantos vão celebrar o Senhor ceando hoje à noite? Olha que mesa bonita, passa a câmera, olha aí que coisa linda que eles estão fazendo. Os obreiros estão trabalhando. Vamos glorificar a Jesus, aplaudir a Jesus pela vida de todos os cooperadores. Os obreiros estão trabalhando, cuidando. Olha que mesa linda, mesa posta, né? Eu fico muito feliz, estou feliz por todos os voluntários. Sabe, irmãos, eu sou meio chorão, meu coração, porque nesse momento existem membros da igreja, de forma voluntária, estão lá do lado de fora, cuidando dos carros, sabe disso? Estão trabalhando, deixa a esposa aqui, o filho, às vezes um jovem. Isso é chamado. Quantos estão agora na salinha de crianças? Na salinha das crianças, nós vamos abrir 4 salas aqui. Os obreiros, tudo isso é chamado. A voz de Deus. E eu como pastor, eu fico muito feliz, sou muito grato pela vida de todos os obreiros, de todos os cooperadores da casa do Senhor. Todos. Uma igreja não é feita de um homem, de um pastor. Primeiro é do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles em primeiro lugar. E depois o corpo que se move, o corpo que trabalha. Pastor dizer, eu tenho um cajado, eu não sei o que. Você tem nada, meu irmão. Pastor abriu a boca falando que ele é o cara, ele já não é nada. Está cheio de demônios. Ele é o corpo que trabalha. Nós fazemos parte desse corpo, em nome de Jesus. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 8. Ontem nós gripamos, eu e minha esposa, foi uma benção. Deus, chegamos. Mas amém, Deus está no controle de tudo. Neemias capítulo 8, versículo 10 em diante. Ele diz assim, eu vou colocar o óculos, eu estou achando o versículo, estou com a Bíblia aqui, pensando numa letrazinha pequena, meu irmão. Acho que é melhor. Disse-lhe mais, ide. Neemias capítulo 8, versículo 10, amém? Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Porquanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Versículo 11, os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque esse dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se
grandemente, porque tinha entendido as palavras que lhes foram explicadas, que lhe foram referidas ou explicadas. Pai, é a tua palavra e aqui está o teu rebanho, Senhor. Somos as tuas ovelhas, Jesus. O Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o pastor de todos nós, o Senhor é o pastor deste lugar, o Senhor é o juiz, o Senhor é o nosso rei, o Senhor é grande, o Senhor é poderoso e conhece todas as vidas. Alimenta-nos, ó Senhor, com o maná espiritual daquele que vem do alto. Traga a tua justiça, Senhor. Quebra cadeias, restaura vidas. Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus através da palavra do Senhor e salva vidas. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Você pode glorificar ao Senhor, aplaudir a Jesus pela palavra. Irmãos, só para uma forma introdutória nessa palavra, a gente já lemos praticamente, estávamos no meio do livro, e você vai ler em casa depois do capítulo 8 de Neemias. Você vai ver que Neemias, ele baixou um decreto e ele chamou todo o povo que se encontrava naquele território de Israel, que estava sobre o jugo dos persas e dos medos e dos persas. Nesse período em que Neemias escreve o livro, precisamos entender, no período em que Neemias escreve o livro, Israel está como escravo, está sobre a tutela. Eles não têm um rei, eles não estão naquele sistema que era habituado no período de Davi, de Salomão e dos outros reis. Eles são vassalos, eles são escravos. Tudo aquilo que eles produzem, uma certa porcentagem de tudo que eles produzem tem que mandar para o rei da Pérsia, que tinha conquistado o reino da Babilônia, a Babilônia que tinha destruído Israel. E por que tudo isso aconteceu sobre Israel, uma nação que foi escolhida por Deus? Porque eles pecaram e porque eles deram as costas para a palavra de Deus. Então esse povo, por eles terem desobedecido à palavra de Deus, eles perderam. Em Deuteronômio capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 14, vai falar das bênçãos de Deus para Israel. As bênçãos de Deus, Deus coloca diante de Israel a promessa das bênçãos para eles. E fala para eles: se vocês forem fiéis a mim, se vocês crerem na minha palavra, se vocês confiarem em mim, vocês serão prósperos nessa terra. Não vai faltar trigo, não vai faltar farinha para vocês amassarem, não vai faltar, aonde vocês colocarem os seus pés será abençoados, as nações vão te abençoar. Só que, a partir do versículo 15 de Deuteronômio capítulo 28, até o versículo 58, isto é, até o versículo 68, são 54 versículos falando sobre maldição. Fala comigo, falando sobre maldição. Então a gente vê que Deus coloca diante do homem caminhos em que ele possa escolher. Ou ele anda pelo caminho da retidão, ou ele anda pelo caminho da maldição. E Jesus falou também de dois caminhos, o caminho estreito e o caminho largo. E você vai escolher onde você quer andar, no caminho estreito ou o caminho largo. O caminho largo conduz à perdição, e o caminho largo é o mundo, e o caminho estreito é esse em que nós estamos andando, porque nós lutamos e militamos contra a nossa carne. A nossa carne tem vontades ou não tem vontades? Mas nós colocamos ela no lugar, no poder do Espírito Santo, amém? Então é o caminho estreito, porque é um caminho de renúncia. É o caminho estreito, porque é o caminho em que você tem que orar por aquelas pessoas que te amaldiçoam. Você tem que abençoar aquelas pessoas que te amaldiçoam e que te odeiam. Então esse é o caminho estreito, porque senão nós faríamos o contrário. Sim ou não? Ia fazer uma macumba gospel para esse povo morrer. É a vontade da carne, mas Deus não diz isso. Você não tem que orar para eles morrerem. Você tem que orar para eles se libertarem como você foi liberto.
Só que Israel escolheu o caminho da idolatria. Israel deixou o seu Deus. Israel não andou no caminho de Deus. Israel pecou contra Deus. Por isso Deus trouxe o castigo sobre eles e eles pagaram alto preço. Porque negligenciaram a palavra, eles não obedeceram a palavra, eles deram as costas para a palavra, eles não se submeteram à palavra, eles não creram mais no poder da palavra, eles deixaram de adorar um Deus invisível para adorar um Deus feito de pedra, um Deus feito de barro, um Deus feito de madeira extraída das árvores. Eles deram as costas para Deus e por isso eles pagaram alto preço. Só que no período de Neemias, passou 70 anos de escravidão na Babilônia, Deus levantou os medos e os persas, que é atual Irã hoje, e liberta, eles destroem o império babilônico, e vai se cumprir a palavra que estava escrita lá em Isaías 42, também 45, que Deus disse que ia levantar um homem por nome Ciro, e esse nome iria libertar o seu povo, e assim aconteceu. Esdras foi o primeiro a sair da escravidão, a sair daquela região da Mesopotâmia e voltar para a sua terra. Esdras vai reconstruir o templo, mas mesmo assim ainda vai ter conflitos. E Neemias um dia vai pedir para o rei, para o imperador Artaxerxes o seguinte: olha, eu quero voltar para a minha terra. E ele demonstrou tristeza diante do rei. Isso é uma outra palavra. É só para nós entrarmos aqui, a gente dá essa introdução para a gente entender onde nós lemos. Então o rei permite ele voltar para Israel, para ver o que está acontecendo. Quando ele chega lá, a cidade está sem muros. E uma cidade sem muros, naquela época, era uma cidade que estava à mercê dos saqueadores e dos seus inimigos. Então Neemias, ele vai levantar o povo para reconstruir os muros. E em 50 e poucos dias eles reconstroem os muros. E aí Neemias vai convocar todo o povo e vai ler o livro da lei. Eles vão ler a palavra. Quando ele lê a palavra, eles passam o dia inteiro lendo a palavra. O povo entende que os seus pais pecaram, eles entendem que eles também estavam pecando. Então o povo começou a chorar, a se lamentar por causa dos pecados deles. Eles entenderam que eles foram escravos, eles foram escravizados, porque os seus pais deram as costas para Deus. Então ele vai ler. No versículo 10, olha, a partir de hoje, irmão, depois que eles celebraram ao Senhor, acabou o pranto, acabou o choro. Se vocês se arrependem dos vossos pecados, reconheça o seu pecado, se arrependa deles, peça perdão para Deus, volte para casa de cabeça erguida, de cabeça levantada, cantando um novo cântico, reúna a sua família e se alimente, porque Deus estendeu a mão para a sua vida. Eu vou repetir: reconheceu os seus pecados, se arrependeu deles, pediu perdão para Deus, volte para casa de cabeça erguida, de cabeça levantada, crendo que Deus perdoou os seus pecados e agora começa uma nova vida. É tempo de celebração. Aleluia. As palmas louvam ao Senhor. Ele diz: ide comei as gorduras, Neemias 8:10, bebei das doçuras e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Fala comigo: a alegria, aponta o dedo assim, do Senhor é, agora para você, a minha força. A nossa força está na alegria de quem? A nossa força, ela está na alegria do Senhor. Tem muita gente que diz: Senhor, alegra-me, fortalece-me,
sustenta-me, dê-me da tua graça. Só que ela precisa entender que através das suas atitudes, através da forma como você vive, através da forma como você convive com os seus amigos, a forma como você convive com a sua esposa, como você convive com o seu esposo, a forma como você convive com os seus filhos, a forma como que você convive com os seus pais, com as pessoas lá no teu ambiente de trabalho, na escola, na faculdade, aonde você vai, é que vai determinar aonde você vai chegar. Precisamos entender que a alegria do Senhor é a nossa força. Nós podemos entristecê-lo ou alegrá-lo mediante as nossas atitudes. Aquilo que nós falamos pode alegrar ou entristecer, sim ou não? Satanás quer que nós vivamos enganando uns aos outros. E nós vivemos em uma sociedade de enganos, dos espertos, de passar a perna uns nos outros, do jeitinho brasileiro aqui, o jeitinho brasileiro ali, e com Deus não tem jeitinho, meu irmão, ou é ou não é. É sim, sim, e não, não. Nós seremos fortalecidos pelo Senhor a cada dia, pela forma como nós vivemos aqui nessa terra. A alegria do Senhor é a nossa força. Meu irmão, a força de Deus em nossas vidas, pode ter certeza, nada pode pará-lo. Nada pode parar aquele que está fortalecido no Senhor. A palavra força é faculdade de operar, faculdade de operar, de se mover, de ir. A força, a palavra força também quer dizer de executar, isto é, de fazer, de realizar, de mover alguma coisa. Força quer dizer fortaleza, firmeza, resistência, esforço. Cadê os que estão resistentes aí? Resistiu o inimigo na fé e ele fugirá de 1 Pedro 5,8. Porque o versículo 9 que vai falar, ele diz: sede sóbrios, vigiai e orai, porque o vosso adversário é o diabo, que anda de redor, buscando uma forma, uma maneira de quem poder tragá-lo. Aí o versículo 9, olha o que ele diz no 9: ao qual resisti firme na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo inteiro. Se você acha que você está difícil caminhar aqui, está difícil ser cristão aqui, imagina os nossos irmãos lá na Síria, lá no Iraque. Então ele está dizendo: olha, a alegria do Senhor é a sua força. Você terá força, você será firme, você terá resistência, você será uma fortaleza. Isto é, por mais que venha o tranco do dia a dia, você estará sempre dando a Deus o sacrifício de louvor. Você não será abalado, nada vai lhe abalar, nada vai lhe parar, nada vai fazer com que você pense em tirar a sua própria vida, nada vai fazer com que você pense em cometer o suicídio ou suicidar-se, nada. Se você está alegrando ao Senhor, Ele está te fortalecendo, e Ele é a tua força, e você não vai pensar em deixar o teu casamento, deixar a tua esposa, deixar o teu esposo. Deus vai virar o jogo, meu amado irmão. Não é essa crise que vai abalar um cristão adorador em Deus. Precisamos crer. Por quê, pastor? Porque, meu irmão, por meio daquele, fala comigo, por meio daquele que me fortalece, posso continuar resistindo e avançando para o alvo que me foi proposto. Por meio daquele, Deus, fala, por meio daquele, Deus, por meio de Deus, eu posso continuar resistindo e avançando
para o alvo que me foi proposto, eu posso continuar resistindo, eu posso continuar avançando, por meio daquele que me chamou, por meio daquele que opera através de mim, por meio daquele que me mentoria, que me ensina, que me guia, que me sustenta, por meio do Espírito Santo, eu vou continuar andando, eu vou continuar marchando, e nada vai me parar, até o dia em que Deus tomar a decisão de me levar para a glória. Aleluia! Só que a igreja, o corpo de Cristo precisa entender isso. Nós temos que ter consciência disso, que a alegria do Senhor é que nos fortalece. Não que Ele precisa ter alegria para Ele ter força, para Ele ter poder. Não, não é isso. Não é como aqueles filmes medievais gregos, não, que quando o povo está adorando, está feliz, o Deus lá fica forte. E se o povo padece, o Deus fica fraco. Aí vem lá o do Hades, aquela coisa toda. Não, não é assim. É em benefício. No Salmo 1 diz: bem-aventurado o homem, feliz o homem. O que? Feliz o homem. Este homem é feliz. Por quê? Porque ele não se detém no caminho dos ímpios, porque ele não se assenta na roda dos escarnecedores, porque o seu prazer está na lei do Senhor, o seu prazer está na palavra do Senhor, e na palavra do Senhor ele medita de dia e de noite. Ó a promessa, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros. Ele é uma árvore plantada junto a ribeiros, isto é, vai dar frutos na estação certa, e a sua folha não vai cair. Por que não vai cair? E por que não vai deixar de dar frutos? Porque ele medita na palavra de Deus, ele crê na palavra de Deus, ele ama a palavra de Deus, ele tem prazer em Deus, ele não se detém no caminho dos ímpios, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu prazer é em Deus. Então ele é uma árvore frutífera, vai dar frutos. E as pessoas contemplarão e elas verão. Agora a árvore que está dando fruto, porque tem prazer na palavra de Deus, porque tem prazer nas sagradas escrituras de Deus, e por ser uma árvore plantada junto a um ribeiro, pelas águas do Espírito Santo que flui através da vida dele, então ele precisa entender que tudo é para a glória de Deus. Tudo que você tem foi Deus que te deu, então dê glória a Deus. Aquilo que você é foi Deus que te fez assim, então dê glória a Deus. Fala comigo: aquele que está em Deus não se abala, não se corrompe, não se vende e não se desvie, seja na prosperidade ou seja na escassez. Filipenses capítulo 4, versículo 12, versículo 13, diz assim, ó: sei o que é passar necessidade. Paulo está dizendo: eu sei o que é passar, eu sei o que é passar falta, eu sei também o que é ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Versículo 13, todo mundo já memorizou esse versículo. Olha aí o versículo 13. Desse jeito aí você não pode não, irmão. Fala, ecoa a tua voz nesse planeta. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui não é no ter, no possuir ou no conquistar, é no resistir. Tem muitas pessoas que não se desviam no alcançar, ele se desvia na hora que ele chega e na hora que ele tem alguma coisa.
Quantas pessoas chegaram quebradas diante de Deus, Deus os abençoou, Deus os prosperou, e onde eles estão agora? Se corromperam, se venderam. Da mesma forma, a pessoa está atribulada, chegou o desemprego, ou veio uma enfermidade, ou levantou-se uma perseguição, aconteceu alguma coisa, aí ela vai e se desvia do caminho do Senhor. Meu irmão, agora você tem que adorar mesmo a Deus. Fique tranquilo, porque o crente não fica na tribulação, ele passa por ela. Você levanta essa sua mão direita, eu vou falar isso para receber a tua vida. Crente em Cristo não fica na tribulação, ele passa por ela, ele passa, ele chega do outro lado. Deus não te chamou para você ficar onde você está. Deus vai fazer você romper, meu irmão. Você vai romper. Vai romper. A forma como eu e você, como todos nós, decidimos viver nessa terra, determinará se o nosso inimigo vai ter poder sobre nós ou não. Se ele vai sobrepor a minha vida ou não, depende da forma como eu e você decidimos viver. A forma como nós decidimos viver pode enfraquecer ou fortalecer o nosso inimigo. Fala comigo, a forma que eu decidi viver pode fortalecer ou enfraquecer o meu inimigo. Agora, quem é o teu inimigo? Isso. O problema é esse. Nós achamos que o nosso inimigo é um comedor de arroz e feijão, irmão. O teu inimigo não é esse comedor de arroz e feijão. O teu inimigo não é um ser humano, não é uma pessoa. O ser humano que se levanta e se opõe contra nós, na verdade ele é um coitado. Pior do que filho de rato, irmão, que nasce sem pelo nenhum no inverno. É um coitado que precisa ser liberto dos demônios. E você vai lutar com as armas dele? Eu usei uma expressão que é muito no interior lá de São Paulo, meu Deus. Ele diz, coitado é filho de rato que nasce pelado. E aí essa é da roça. Talvez, não sei se você entende isso aqui. Toma, receba essa palavra para a tua vida. Eu tenho citado esse versículo, isso encaixa dentro dessa palavra. 2 Coríntios 10:4. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4, diz que as armas da nossa milícia, elas não são humanas, elas não são carnais, mas sim espirituais, elas são poderosas em Deus. Poderosas em Deus, para quê? Essa tradução diz para demolição, para destruir as fortalezas, para destruir. Você sabe o que é demolir? Alguém aqui já trabalhou em construção civil como eu um dia, demolindo parede? É bom de marreta, meu irmão. Demolir, quebrar. Pá, pá. Esse palco aqui em cima, essa plataforma, ela vinha dessa altura até aqui na frente. E era uma laje dessa espessura, concreto maciço. E passaram 3 dias aqui, as pessoas, os voluntários trabalhando com marreta na mão, batendo, e quebraram o pedaço, 1 hora para tirar aqui 30 centímetros dessa laje. E eles quebrando, mas eles perseveraram e foi demolido. Assim é o crente que persevera na demolição, no poder de Deus. Toda barreira que o inimigo colocou diante da sua vida, toda muralha que ele colocou diante do teu casamento, toda muralha que ele colocou diante do seu ministério, vai cair por terra a cada dia que você está adorando a Deus, em cada dia que você é fiel a Deus, em cada dia que você está caminhando com Deus. É parte da muralha do inimigo que cai por terra. Meu Deus do céu. Então identifica aí, pelo amor de São Jesus, irmão, pelo amor de Deus, pare de trocar farpas com um comedor de arroz e feijão. Você não tem ideia de quantas pessoas às vezes aparecem no meu Facebook quando eu posto alguma coisa que vem dar alfinetada. Eu canto aquela música, tô nem aí, tô nem aí.
Eu tenho vontade de um mês depois de responder para ele, responder assim: e aí, todo dia ficou olhando se eu respondia, não era? O cara te persegue nas redes sociais, é que essa coisa que está no dia a dia, te persegue, posta alguma coisa na sua postagem, pode ter certeza, meu irmão, todo o tempo ele está olhando se você responde ou não, 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 e você não responde, ele fica doido. Quantos estão entendendo a palavra aqui? Fala, a alegria do Senhor é a minha força. Agora, como nós alegramos ao Senhor? Como que eu e você alegramos ao Senhor? Vivendo a palavra de Deus. O que é viver a palavra de Deus? É amar ao próximo, é amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. É cuidar bem da tua vida, cuidar da tua casa, da tua família, do teu casamento. É lutar contra o corruptor que quer te fazer você um corruptível. É você ser satisfeito com aquilo que está em tuas mãos, aquilo que é seu. Eu nunca fui provado tanto nesses últimos tempos, em comprando coisas no mercado, em algum lugar, e a pessoa me dá troco a mais. E eu falo, antigamente, quando eu era no mundão, eu não fazia isso. E me deu um troco a mais, eu digo, olha filho, eu só quero o que é meu. Aí eu aproveito uma palavra para evangelizar a pessoa. Os princípios que eu vivo não me deixa ficar com nenhum centavo que é seu. Diz, que princípios são esses? Eu falo, de Jesus Cristo. Aí eu aproveito e prego a palavra de Deus, devolvo para a caixa o dinheiro que é dela, que ia fazer falta para eles. E eu não quero nada do que é dos outros, eu só quero o que é meu. Quando nós nos apropriamos de alguma coisa que é dos outros, nós permitimos o diabo entrar na nossa vida, na nossa casa, até mesmo na nossa descendência, e ele destruir, e ele fazer a festa dele, que é matar, roubar e destruir. O nosso inimigo, ele vive das nossas fraquezas. Fala comigo, o meu inimigo vive das nossas fraquezas, ou da minha fraqueza. Ele vive das nossas fraquezas. O nosso inimigo vive das nossas fraquezas. Os nossos inimigos, ele vive das nossas falhas. Ele vive dos nossos erros. Ele se alimenta do nosso pecado. E isso o fortalece. Meu irmão, faz o diabo jejuar, rapaz. Põe o cão para jejuar. O cão vai voltar lá para o inferno e vai falar: ô senhor Satanás, não dá para mim naquela família lá não, porque eu estou sem comer nada, eu estou morrendo. E eles oram e adoram, e vai para a igreja dia de domingo, em vez de ficar assistindo um Faustão em casa, eles vão para a igreja para adorar aquele cara, aquele que te expulsou lá do céu e a mim também. Põe esse ser para jejuar, irmão, e vai morrer, por jejuar não vai morrer de fome. Na minha casa você não tem nada para se alimentar de Satanás. Na minha casa eu não tenho tempo para Babilônia. Agora começou a mexer. Eu não estou dizendo que você não deva ter televisão em casa. Tenha, pode assistir. Agora cuidado dos programetes que você assiste, porque senão você liga a rede de esgoto e ela arremessa esgoto na tua sala, esgoto na tua casa. As porcarias que influencia às vezes a tua mente e influencia a vida do teu filho, das pessoas. Então você tem que tomar muito cuidado. Não perca para o diabo, porque quem está no controle é você. Deus colocou você na sua sala com o controle na mão. Quando for porcaria, troca, tira e diga: vai comendo, cão. Amém? Quantos estão entendendo aqui essa palavra, pelo amor de Deus? Aleluia. Fala comigo. Obedecer a Deus é caminhar no caminho do favorecimento. Obedecer a Deus é caminhar no caminho do favor dele
do favorecimento dele. Primeiro, o favor de Deus, a graça, pelo sangue de Jesus, e nós aceitamos a Cristo, nós somos libertos de todo o pecado. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Ele se fez maldito na cruz do Calvário. Jesus como nosso pastor. Agora eu entendo que ele também é noivo, entendo que ele é rei, entendo que ele é juiz. Então eu caminho por esse caminho. Eu fui abençoado pelo Senhor. O Senhor tem me favorecido. Quer ver um exemplo? Vamos para a Bíblia. Quantos aqui gostam de Bíblia? Irmão, se você não me conhece, eu quero dizer para você logo, eu gosto de pregar com a Bíblia, porque eu não corro o risco de estar contando historinha da carochinha ou falar de mim mesmo. Toda palavra tem que ter base bíblica. Então eu digo que andar no caminho do Senhor é ser favorecido, é andar no caminho do favor de Deus. Então vamos ver se isso tem base bíblica. Salmo capítulo 19, versículo 7, olha o que diz: a lei do Senhor é perfeita, isto é, a palavra do Senhor é perfeita e revigora a alma, tá? E ele revigora. A lei do Senhor é o quê? E faz o quê? Revigora. Aqui dá uma palavra só expositiva aqui, ó, e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O Senhor é fiel. Vamos lá, aqui a outra tradução está diferente, então vamos lá. Os preceitos do Senhor, 8, os preceitos, tá? E os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Os preceitos do Senhor são justos, são retos e alegra o coração. Os mandamentos do Senhor são limpos e trazem luz aos olhos. Vamos pegar agora algumas coisas dentro desse texto. Volta para o 7. A lei do Senhor é perfeita, a palavra de Deus é perfeita. E o que ela faz? Fala comigo, revigora ou refrigera a alma. Você tem prazer na palavra de Deus, na lei de Deus, no mandamento de Deus. Deus vai revigorar a sua alma, vai refrigerar o seu corpo. Você vai viver de cabeça erguida em meio às circunstâncias da vida. Vamos dar um exemplo. A pessoa te abandonou. Quem foi que perdeu? Ele ou você? Fala ele. Quem perdeu foi ele. Ah, te deixou? Te abandonou? Ele que perdeu. Porque você é apaixonado por Deus. A sua alma, você vive em Deus, você está refrigerado em Deus, você está fortalecido em Deus. E quando ele te deixou, ele te abandonou, foi embora, sabe o que ele quer saber? As notícias que ele quer ter é que você está parecendo uma bruxa esperando só a vassoura chegar para voar. A alegria dele é ver você na berlinda, é ver você na desgraça, é ver você na ruína, é ver você se humilhando nas redes sociais, é ver você ligando todo o tempo para ele, ligando todo o tempo para ela, quer ver você se humilhando, mas ele fica sabendo que você não está nem aí, e vai para a igreja adorar ao Senhor, vai para o trabalho de cabeça erguida, e cuida da sua vida, cuida do seu corpo, ele ou ela vai ficar preocupado. O seu sofrimento alegra aquele que quer te ver mal. Pastor, meu Deus do céu, me deixou, foi embora. Estou com 5 dias que não tomo banho. Nem o cão quer ficar perto de você, imagina ele. Pastor, o cara pensa em voltar para casa, quando ele chega, bate na porta. Quando a mulher abre a porta, o que foi? Uma bruxa. Se cuida, irmã. Se valoriza. Faz as unhas, sei lá. Corta. Não tem dinheiro para ir, compra um INEX. Sabe? Se cuide do corpo, cuide do templo. Deus quer que você cuide do seu templo. Sabe, sei lá, a mulher se cuida, meu irmão, minha irmã.
Faz, é chapinha, é progressiva, sei lá, se cuida, se valoriza. Vá para o espelho. Você também, rapaz, se valorize. Estou falando essas coisas, não é? Agora, não é para você também entrar no caminho da perdição, não é isso. É se cuidar, é se valorizar. Porque o teu corpo é um templo do Senhor. Não, agora eu vou comer tudo, eu vou engordar. Vai morrer, vai morrer. Eu vou comer. E fica, nossa, entra no caminho, na porta da depressão, na porta da angústia. Enquanto isso, o outro está lá. Quanto mais você sofre, mais ele se alegra. Bola para frente, meu irmão. Bola para frente, minha irmã. Se apaixone por Deus, se apaixone por Jesus. A vida aqui é passageira, é muito rápida. O que Deus tem para mim, o que Deus tem para você é eterno. É eterno. Os testemunhos do Senhor são dignos de quê? Fala comigo, os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Você precisa confiar. São dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Vamos aqui, a lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. O testemunho do Senhor. Quais são os testemunhos do Senhor? Fala de realização, fala de quem é Deus, fala daquilo que Ele fez. Vamos ver o testemunho que Jesus deu. Qual foi o testemunho que Jesus deixou para nós? Um testemunho de perseverança. Fala comigo, de perseverança. Um testemunho de amor. Na cruz Ele diz: Pai, perdoa todos, porque eles não sabem o que fazem. Então um testemunho de amor, um testemunho de perseverança, um testemunho de fidelidade. Ele honrou o Pai aqui na terra. E isso capacita os inexperientes. Eu creio no testemunho do Senhor. Tu acha, meu irmão, que eu tenho capacidade humana para estar aqui pregando a palavra de Deus, para estar na frente de uma igreja, na frente de um ministério, que eu achava que eu ia ficar só lá no bairro de Fátima, cuidando de 8 pessoas e depois indo para casa e glória a Deus, aleluia? E Deus pega no bairro de Fátima, manda lá para o sítio Siqueira, lá na divisa com Maracanaú. Depois do sítio Siqueira, manda lá para o Bom Sucesso. Depois do Bom Sucesso, me manda para cá. E eu não sei quanto tempo vou ficar aqui. Depois me manda para outro lugar de novo. Deus, eu já falei com Deus: Senhor, agora tá bom, estou pertinho de casa, eu quero ficar aqui até o Senhor voltar. Mas Deus está no controle de todas as coisas, irmãos. Versículo 9: o temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Obedecer, são todas elas justas. Fala comigo, a palavra do Senhor são justas. Fala para o teu irmão, obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos de novo. Você ouviu tanto sacrifício, já ouviu falar de tanto sacrifício. Obedecer é melhor do que sacrificar. Vamos para tirar, despoluir tudo que está lá no consciente, inconsciente, no subconsciente. Você talvez já ouviu tanto sacrifício. Já foi tanto na igreja, era todo culto sacrifício. E ouviu na televisão sacrifício, foi para o rádio sacrifício, e era só sacrifício. A mudança vai vir através do sacrifício, a restauração da família através do sacrifício, a cura da enfermidade através do sacrifício. Tudo é através do sacrifício. Quem já ouviu falar muito de sacrifício, levanta a mão. Meu Deus, está vendo? Então vamos lá, para despoluir isso da mente, arrancar isso da mente. Quantos creem na palavra de Deus? Aleluia. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 22 diz: Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quando em que
se obedeça a sua palavra. A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. É melhor, e a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. Fala comigo, obedecer é se submeter, é melhor do que sacrificar. É melhor entrar, quando você ouviu falar muito de sacrifício, da questão de dinheiro, porque você faz um sacrifício e tudo vai mudar, tudo vai acontecer. A palavra de Deus fala de sacrifício. O problema é a lambança que estão fazendo nesse país, no nosso país. É a questão que tudo é voltado só para o dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro. Conquistar, em ter. Você não nasceu para isso, você nasceu para aquilo. E sempre através do sacrifício. Existem promessas na palavra, sim, para a fidelidade. Você ser fiel no seu dízimo. Você está obedecendo ou está desobedecendo? Você é fiel no seu dízimo. Princípio de obediência. Dízimo não é nosso, não. Dízimo é do Senhor. Você devolve. Dízimo você não dá, dízimo você não paga. Você devolve o que é dele. Amém. Glória a Deus. Então dízimo não se paga, dízimo se devolve. Oferta, você oferta na casa de Deus por gratidão. Dízimo, você cumpre um mandamento, uma palavra de Deus, trazer a casa do Senhor. Oferta de forma gratidão, você semeia, você acredita nos princípios do Senhor. Agora, eu vou estar todo o culto aqui falando de sacrifício, é obedecer a palavra de Deus. Quem obedece, alegra o coração do Senhor. Sim ou não? É melhor obedecer do que sacrificar. O que acontece? O profeta Samuel, quando ele chega, Saul estava sacrificando o animal. Ele se colocou na frente do sacerdote. Ele não era um sacerdote. Ele não teve paciência para esperar o sacerdote chegar. O sacerdote disse que ia chegar naquele dia, só não avisou a hora. Ei, meu irmão, Deus, tudo é no tempo de Deus, na hora de Deus, não é no seu tempo, não é na sua hora. Tudo é no dia de Deus, não é no seu dia. Você só tem que ter paciência e esperar no Senhor, porque o salmista diz: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu grito de clamor. Acho que é Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, estendeu as suas mãos, tirou-me de um charco de lodo, colocou-me sobre uma rocha firme, e ali Ele firmou os meus pés, colocou no lugar seguro. Então você obedece a Deus. O profeta Samuel chega a Saul: por que você sacrificou? Não, eu sacrifiquei porque eu tinha que sacrificar, o Senhor não vinha, e as tropas iam se ficar dispersas, as tropas iam me abandonar, e eu queria sacrificar logo ao Senhor. Aí o profeta Samuel olha para Saul e diz: ei Saul, qual é melhor, obedecer ou sacrificar? Pelo fato de você não ter obedecido, e você sacrificou no tempo em que não era para ter sacrificado, e deixou de obedecer, o teu reino foi tirado das tuas mãos. O teu reino foi tirado, foi arrancado das tuas mãos. Você tem ainda, aguenta mais um pouquinho de palavra, a gente encerra isso aqui. Me ajuda a pregar. Quantos podem me ajudar a pregar? Fala aí para 2 pessoas. Tudo que nós precisamos está em Deus. Tudo que nós precisamos está em Deus. Está em Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. O perdão está em quem? Está em Deus. Fala comigo: o perdão vem de Deus. A vida vem de Deus. Fala: provisão vem de Deus. Fala: amor vem de Deus, porque Ele é o próprio amor. A própria reconciliação vem de quem? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo todo. Acho que é 1 Coríntios 5, 18 ou 19, eu não sei, algumas coisas está aí, mas está na Bíblia. 19 ou 20. Deus estava em Cristo Jesus
reconciliando consigo toda a humanidade. A reconciliação vem de quem? Vem de Deus. Tudo vem de Deus. Se você crê em Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito, se você confiar em Deus e pedir para Deus: Senhor, me ensina a caminhar nos teus caminhos, me ensina a fazer as coisas certas, a fazer as coisas corretas, não me deixe ser corrompido, não me deixe corromper ninguém, não me deixe, Senhor, não me deixe andar por esse caminho. Se você pode ter certeza que Deus vai te ajudar. Deus, Ele vai te ajudar. Sexta-feira, quem ora aqui com um amigo na oração dos 300 mil intercessores ao meio-dia? Pouca gente. Todos os dias, ao meio-dia, temos uma oração dos 300 mil intercessores. Sexta-feira não foi uma oração, foi uma pregação. Eu estava orando, comecei a orar sexta-feira, de repente me deu um vazio dentro de mim. Um vazio me pegou. E Deus ministrou no meu coração: não ore para abençoar, para curar. Não ore, não ore, hoje não. E de repente na oração Deus me levou, foi a pregar a palavra de Deus, meu Deus do céu. Deus falou sobre o espírito da mentira. Falou: aquele que vive no caminho da mentira se torna filho do diabo. Porque o pai da mentira é o Satanás. Está escrito na palavra de Deus, João capítulo 8, versículo 44. João capítulo 8, versículo 44. Eu estava ali de joelhos, Deus me levou a esse versículo. Pode colocar no telão. João 8, 44 diz: vocês pertencem ao Pai. Isso em oração. De vocês o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, pois é mentiroso e ele é pai da mentira. Ele é mentiroso, ele é pai da mentira. E ali orando e declarando, falei: meu irmão, saia do caminho da mentira. O diabo está usando a tua língua, o diabo, Satanás, está usando o teu corpo, ele está usando a tua mente. Você acha que é filho de Deus, mas é filho do Satanás, é filho do diabo. Deus não tem parte com a mentira, Deus só tem parte com a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Ele quer mudar a tua vida. Deixa de mentir para a tua mulher, deixa de mentir para o teu marido, deixa de mentir para os teus filhos, deixa de mentir para os teus pais, deixa de mentir para os teus funcionários. E ali Deus conduziu e levou dizendo: ei, você que está mentindo para os seus funcionários, Deus está vendo. Sabe por que as coisas não estão acontecendo na tua vida? Porque você está andando, trilhando o caminho da mentira. Quando terminou a oração, chegou uma mensagem no WhatsApp: tão certo como vive o Senhor. A palavra do crente é assim: sim, não, não. Chegou uma mensagem no WhatsApp, e o Nalda, que fica recebendo as mensagens e respondendo algumas, uma mulher colocou carinhas de choro e disse: eu sou essa empresária, eu tenho enganado os meus funcionários, eu tenho enganado muitas pessoas, e por isso hoje Deus falou comigo, por isso que eu estou andando nesse caminho difícil da minha vida. E pediu oração. Estava ali a pastora Ana Lima, que canta aqui, ela também, da parte da rádio, estava lá no estúdio. Colocou as carinhas chorando e reconhecendo. Enquanto a gente está pregando, irmãos, eu vou quebrar o Mila aqui um pouquinho. Eu vou descer. Eu não sei se você volta aqui na igreja. Eu não sei que talvez se você veio ouvir com a palavra. Mas eu aprendi uma coisa com Deus. Que o que faz nós caminharmos e termos materiais suficientes para colocar diante dos abismos da vida, que às vezes nos chegam, são colocados nos nossos caminhos, é a forma como nós vivemos com Deus. Não adianta pregar um evangelho para massagear ego e ficar declarando que receba, 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 receba e não sei o quê, e as coisas não vêm. Não adianta ficar aqui
e fazer de um culto como esse mais uma missa, que antigamente nós íamos para a missa, quando terminava a gente voltava para a prostituição, voltava para beber cachaça, voltava para fazer negócios ilícitos. Meus pais eram assim, meus irmãos eram assim, nós também éramos assim. O Senhor não chamou vocês para se tornarem religiosos, o Senhor colocou vocês na posição de santos nessa terra. Por isso que vem a palavra, e a palavra arde mesmo, a palavra de Deus ela nos confronta, a palavra de Deus ela arde no nosso coração, queima dentro de nós, mas é para o nosso próprio bem, é para a nossa libertação, é um tratamento de Deus, é um tratamento de Jeová para com as nossas vidas. Quando Ele está dizendo, a palavra é clara, Jesus está pregando de forma dura. Jesus olha para aqueles religiosos e diz para eles: vocês têm por pai o Satanás, o diabo que é pai de vocês, porque ele nunca se firmou na verdade, mas na mentira, e o que ele profere dele é a mentira, e vocês vivem na mentira. O pai da mentira é o diabo. Irmãos, a alegria do Senhor é a nossa força. Não levanta as suas mãos, mas quantos irmãos vivem intrigados com outros irmãos? Irmãos entregados com irmãos de outras igrejas, de outras denominações. Tem líderes, pastores ensinando em cima do altar os irmãos a confrontar outros irmãos e dizendo: Deus está aqui, aqui é aqui o certo, tudo aí é errado. Sabe o que a palavra de Deus diz? Em 1 João capítulo 4, versículo 20, diz: aquele que diz que ama a Deus, que não vê, e aborrece o seu irmão que vê, é mentiroso. Nele não está a verdade. Olha lá, se alguém afirmar: eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem não vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Está na Bíblia. E às vezes nós ceiamos, temos a palavra, às vezes nós levantamos as mãos, e em vez de estar na condição de filho de Deus, estamos na condição de filho do diabo. Por quê? Porque o coração está trancado, o coração está fechado, o coração está odioso, odiamos a tudo, odiamos a todos, e nós não conseguimos liberar o perdão. E Satanás prevalece contra a nossa vida, Satanás prevalece contra a nossa casa, Satanás prevalece contra a nossa estrutura, contra tudo aquilo que Deus nos deu. Por quê? Por quê? Por causa da religiosidade. Deus não está nem aí para religião alguma. Deus está aí com você. Jesus não morreu por uma religião, Jesus morreu pela vida de um ser humano. Você é mais importante do que a placa de uma denominação. Você é mais importante do que esse prédio. Você é mais importante do que qualquer sistema nessa terra. Ele morreu por você. Nós viemos de um sistema onde falamos: o altar é santo, o templo é santo, isso aqui é santo. Não, santo é você. Aonde é que o Espírito de Deus habita? Aonde? Aonde? Estamos numa cultura de templo. É templo A, é templo B, é templo de Davi, é o templo de Salomão, é o templo de Mateus, é o templo não sei das quantas, é o templo, lá para o templo. E o que a Bíblia fala? Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17. Põe aí no telão, vamos ler a Bíblia. Eu estou chegando, estou encerrando. 1 Coríntios capítulo 3. Vocês não sabem que são santuários de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois é santuário de Deus, que são vocês. E vocês é sagrado. Olha para o teu irmão e diga: você é templo, é morada do Espírito de Deus. Fala para ele: você é importante mais do que qualquer templo construído por mãos de homens, porque você foi levantado por Deus. Fica de pé em nome de Jesus. As palmas louvam ao Senhor, as palmas louvam ao Senhor, dê para o Senhor. Oh, aleluia. Quantos estão compreendendo essa palavra em nome de Jesus? Temos que sair da cultura humanista.
da cultura liberalista, ou também da cultura legalista. Vou explicar. Legalismo diz que você não pode nada. O legalismo, a mulher não pode usar uma calça. Não, irmão, tem calça de homem e calça de mulher. O legalista diz que a mulher não pode fazer uma chapinha, não pode fazer uma progressiva. O legalista diz que a mulher não pode usar um brinco, a mulher não pode passar um batom, a mulher não pode se cuidar. Graças a Deus que eu não sou legalista. O legalista diz que a pessoa não pode nada. Não, se cuide, se valorize. Fica bonita para o seu marido, fica bonito para a sua esposa. Se cuide, se valorize. O liberalista diz que pode tudo. O cara é liberal, agora é pela graça, é pela graça, pode tudo. Chama eu, fala, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegre o teu Deus, alegre o seu Deus, por onde você for caminhar. Você pode ter certeza que o diabo, ele não vai ter poder sobre a sua vida. Quantos creem nisso? Esse dia eu estava conversando com um casal, lá na rádio, chegaram à noite, e Deus me trouxe algo, conversando, acho que a gente falou sobre isso. Uma mensagem foi pregada na virada do ano. Um dia se apresentaram os anjos, e o de Satanás, o diabo também se apresentou diante de Deus. E Deus o perguntou para ele: de onde é que você veio? Ele falou: vim de arrodear a terra. Deus alegremente, Deus estava o quê? Alegre. Deus estava alegre. Deus estava feliz. Tão feliz. Está lá em Jó, capítulo 1, no versículo 10, se não falha a memória, Deus diz assim: está vendo o meu servo Jó? Homem íntegro, homem reto, homem sem dolo. Satanás diz assim: também o Senhor tem guardado ele, tem cercado ele, tem protegido ele. O Senhor tem colocado ao redor dele. O Satanás não tinha acesso à vida de Jó. Fala comigo, o diabo não tinha acesso à vida de Jó. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Versículo 9: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Diz Satanás. Respondeu Satanás: olha como o bicho é sutil. Versículo 10 diz: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Até aqui só. Quantos estão entenderam esse texto? Jó alegrava a Deus. Está vendo o meu servo Jó? Jó alegrava a Deus pela sua vida de integridade, retidão, honestidade. Satanás não tinha acesso à vida de Jó. Satanás não tinha acesso ao casamento de Jó. Satanás não teve acesso aos filhos de Jó. Satanás não teve acesso às finanças de Jó, ao rebanho de Jó. Satanás não pôde com nada. Nada, ele não podia com Jó. Por quê? Porque Deus o guardava. Porque Jó alegrava a Deus com a forma como ele vivia, e da forma como ele vivia, Deus criou uma barreira, uma muralha em volta de Jó. Pastor, mas Jó não é aquele que o Satanás matou os filhos dele, destruiu? Sim, é verdade, porque Deus permitiu. Só tem duas formas do diabo entrar na vida de um ser humano. Primeiro, Deus permitindo. Segundo, o ser humano permitindo. Quando Deus permite, a dupla honra é certa. Quando o homem permite, é morte na certa. Você é um espelho de Deus. Meu Deus do céu, quantos estão entendendo aqui, irmãos? Meu Deus, o que é isso, Jesus? Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia. Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros,
aquele que quiser ser o primeiro, sirva tudo. Temos um lugar no coração de Deus, que importa é que Ele cresça e eu diminua. Eu quero servir ao meu Cante. Se tiver a letra, põe no telão. assim como Jesus, se tiver, né? Oh! Temos que ser como o Pai em Cristo. Declare. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai me enviou. Temos que ser Como o Pai em Cristo. Temos que ser Para que o mundo creia que o Pai me enviou. Temos que ser Temos que ser caminhar numa só fé. Oh, meu Deus. Temos que ser como o Pai em Cristo. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai me enviou. Temos que ser Seja como o Pai em Cristo. Temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Provérbios capítulo 16, 7 diz a palavra do Senhor: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, Ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com Ele. A forma como você vive com Deus determina a forma como o mundo vive com você. Creia na palavra de Deus. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Determina hoje, meu irmão, libera essa palavra. Deus, hoje eu vou te honrar, Senhor. Me ajude a te honrar, me ajude a viver, me ajude a amar, me ajude a perdoar, me ajude a cantar, me ajuda, meu irmão. Meu Deus, Como o Pai em Cristo. temos que ser temos que ser Que o Pai o enviou. Temos que ser declara, igreja, como o Pai em Cristo temos que ser nós somos que o mundo creia que o Pai o enviou. Temos que ser como o Pai em Cristo. temos que ser precisamos ser precisamos amar os nossos irmãos, precisamos ser intercessores, precisamos ser abençoadores, precisamos andar no caminho da retidão, do renovo, meu irmão. A igreja está doente. O povo que se diz evangélico no Brasil, uma boa parte está doente, vivem em conflitos, vivem em guerras, vivem no caminho de um líder que estão levantando igrejas somente para o seu bem prazer, meu irmão, para o enriquecimento ilícito. Olha para o Senhor. Todo líder que tem uma palavra que diz: eu é quem sou certo, a minha igreja que é a única certa, esse na verdade é um pilantra, é um bandido gospel, meu irmão. É um malandro. É pior do que um bandido que está preso lá no cárcere, porque vive manipulando a igreja, vive manipulando as pessoas, e vive enriquecendo com a lã das ovelhas. Tem muitos líderes que não têm de onde tirar dinheiro de um seu trabalho, da sua empresa, do seu comércio, de alguma coisa, e são mais ricos do que o homem mais rico da sua igreja, e vivem com conversa aleatória, alienando pessoas. Deus vai quebrar esse espírito de alienação nessa nação. Deus está despertando o povo.
Deus está abrindo a mente do povo, Deus está abrindo os olhos do povo. Haverá dias em que numa igreja o povo vai se levantar e vai dizer: ei pastor, cala a tua boca, prega a palavra. Eu não vim aqui para ouvir o teu discurso, eu vim para ouvir a palavra de Deus. Como o Pai em Cristo temos que ser temos que ser que o Pai enviou. Temos que ser meu Deus, como o Pai em Cristo temos que ser para que o mundo creia que o Pai o enviou. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, tira de dentro de nós todo rancor, tira de dentro de nós todo ressentimento, tira de dentro de nós toda a ira, tira de dentro de nós toda a maldade. Que o nosso coração seja cheio do teu amor, cheio do teu perdão, cheio. Que o meu caráter seja o do Senhor, Pai. Pai, abençoa toda a tua igreja, abençoa a vida de todos os teus filhos e filhas. Enche-os com o poder do Espírito Santo, Pai. Quebra todas as cadeias do inimigo. Prospera os teus filhos, prospera essa igreja, Pai, em nome de Jesus. Restaura famílias, Pai. Hoje é o culto da família, a família em teus braços. Restaura as famílias, Pai. A família é um presente que o Senhor nos deu. Restaura as famílias, restaura casamentos, Pai. Traga provisão na mesa daquele que não tem. Abre as portas para aquele que está quebrado, falido, daquele que está desempregado. Pai, abençoa a vida de todos os teus filhos e filhas. Em nome de Jesus nós cremos no teu poder, no teu milagre, Pai. Nos ajuda a te honrar, nos ajuda a te honrar, Senhor. Nos ajuda a viver a tua palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a força, é a tua força, irmão, a tua força, irmã. A alegria do Senhor é a força da tua casa, é a força da tua família, é a força do teu casamento. Em nome de Jesus. Você que está aqui hoje, ouviu a palavra de Deus, Deus entrou no teu coração, meu irmão. E hoje toma a decisão de entregar a tua vida para Jesus, de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, como o único e suficiente Salvador da tua casa, aonde você está aí mesmo. Levanta a tua mão direita assim para Jesus, assim, fala assim, ó: Jesus, eu estou aqui, Jesus, amém, 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 amém. Você, meu irmão, que está aí, ouviu a palavra de Deus, estava afastado dos caminhos do Senhor, e hoje o Senhor te encontrou, o Senhor te chama para os braços dele, e toma a decisão de se reconciliar com o Senhor. Levanta as duas mãos para Jesus assim, ó: eu quero me voltar para ti, Senhor. Eu quero voltar para a tua casa, Senhor. Eita Deus, isto temos que ser meu Deus, meu irmão, você que levantou a tua mão e tomou a decisão de entregar a tua vida para Jesus, de aceitar a Jesus, eu te convido a vir até a frente. Sai do teu lugar onde você está, vem até aqui. Você tomou a decisão, isso, minha filha, vamos aplaudir a Jesus, meu irmão. Tem vidas, onde tem mais vidas para Jesus. Eita, tem um obreiro para receber a irmã. Você, meu irmão, sai do seu lugar, vem até aqui. Eu quero orar pela tua vida. Eita, temos que ser Eu quero orar por você. Você hoje tomou a decisão de entregar a tua vida para Jesus, de se reconciliar com Jesus, de aceitar a Jesus. Tem mais vida, então vamos glorificar a Jesus. Tem mais vidas para Jesus, vamos aplaudir a Jesus. Aonde você está, meu irmão, sai do seu lugar, vem até aqui, vem até aqui. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Jesus ama a sua vida, tem mais vidas para Jesus. Muitas pessoas levantaram as mãos. Oh Espírito de Deus, Senhor, na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, Pai, todo laço do passarinheiro seja quebrado, todo espírito de intimidação, todo espírito de timidez sejam repreendidos na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, Pai. Alcança teu filho e filha, ele chama pelo teu nome. Você é importante para ele, você é importante para o Senhor. O Senhor te conhece. Eu sei que nesse momento as pernas tremem, as mãos soam, vem um conflito no coração, na mente, uma série de coisas. Eu também passei por isso. Mas o Senhor chama pelo teu nome. O Senhor chama pelo teu nome. Nós vamos orar por essas vidas. Se tiver mais vidas, vem até a frente, que nós vamos orar pela vida dos nossos irmãos e irmãs. A palavra de Deus escrita em Romanos
capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: todo aquele que confessar a Cristo como seu Senhor e em seu coração crer que Deus ressuscitou dos mortos será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça de Deus, e com a boca se confessa para a salvação. E nisso não há confusão, não há confusão nisso, não há confusão. Ele veio para mudar mesmo, irmão. Ele veio para quebrar paradigmas. Ele veio para mudar a história. Então você que está aqui na frente, tem muitas pessoas que levantaram as mãos aí no meio das cadeiras, e toda a igreja, repita essas palavras comigo, dizendo assim: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados, me perdoa, Jesus, porque nessa noite, Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador da minha vida, e faz da minha vida, Jesus, a tua vontade. Amém? Senhor Deus e Pai, abençoa a vida das tuas filhas, dos teus filhos, enche-os com o Espírito Santo, quebra todas as cadeias, opera sobre todos, ó Pai, sustenta-os em tuas mãos, em nome de Jesus. Abençoa-os com toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Eu queria convidar vocês, nós queremos pegar o nome de vocês, vamos aplaudir a Jesus, glorificar pelas vidas. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Quantos aqui receberam da palavra do Senhor nessa noite? Quantos aqui ainda não? Pode se sentar-se, irmãos. Quantas pessoas ainda não desceram as águas, que ainda não foram batizados, não desceram as águas? Levanta suas mãos, por favor. Haverá o batismo, tá? Haverá o batismo no dia 17 de julho do mês que vem, terceiro domingo. Nós estaremos batizando, e eu creio que vai ser um batismo tremendo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Mas antes, nós vamos ceiar, e antes da ceia, nós vamos semear na casa de Deus, amém? Amém? Nós vamos ofertar na casa do Senhor. Eu queria só ler um versículo bíblico de Provérbios. Eu tinha falado com o Gerlance todo. Provérbios capítulo 11, versículo 24, que diz assim, Provérbios capítulo 11, versículo 24 diz assim: um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece e fica pobre. Um dá liberalmente e se torna mais rico, outro retém mais do que é justo e se empobrece. Versículo 25: a alma generosa prosperará e o que regar também será regado. Fala comigo: a alma generosa prosperará e o que regar também será regado. Amém? Irmãos, na economia de Deus, você recebe, aquilo que você semeia, aquilo que você rega, se multiplica. Agora você perde aquilo que você retém. Sementes nós não comemos, semente nós semeamos, amém? Quantos creem nisso? Então hoje é um dia, hoje do culto de ceia, às vezes muita gente prefere ofertar na ceia, dizimar na ceia, entregar o dízimo na ceia, e em nome de Jesus, creia no que está escrito: um dá liberalmente e se torna mais rico, o outro retém mais do que é justo e se empobrece. A alma generosa prosperará e o que regar também será regado. A palavra, o Senhor trata o dinheiro, as finanças como semente, só se multiplica quando nós semeamos. Então Ele trata esse momento como sementes, como está escrito: aquele que dá a semente ao que semeia e pão para aquele que come, também Ele aumentará, Ele multiplicará a vossa sementeira. Então hoje é o dia de nós semearmos com alegria, de nós ofertarmos com alegria. Então coloque o seu melhor nas suas mãos, vamos ofertar na casa de Deus. Coloque o seu melhor na sua mão, vamos nos colocar de pé e a gente vai orar pela semente. Coloque na sua mão o seu melhor. E nós vamos fazer oração por essa semente. Vamos fazer.
Depois você também pode ofertar no cartão ou no débito. Segura-se nas suas mãos. Levante, mostre para o Senhor suas sementes. Senhor Deus e Pai, nas mãos dos teus filhos encontram-se sementes. Ó Deus, o Senhor trata o dinheiro, as finanças como sementes, porque fala de a lei da multiplicação.